uma olhada no resto da agenda que a gente vai ter hoje. Tem uma runzinha de Ori and the Blind Forest mais tarde que vai ser bem maneira. Vai ser às 9 horas. Mr. Logic, you ready? Go right ahead. Oh, sorry. Oh, my life. Whoopsie. Okay. Hello, everyone. Hi. Apologies, mais my bad. tarde, logo após I am o ele vai ter um Super Mario Galaxy Kina bolado. today. Alongside me, I have Swift Shadow. Swift, Vai ser uma race de 4 pessoas. Hi, I'm Swift Shadow. I'll be here on commentary today. I've run a lot of the NMG Opa, and glitch category for the easy imagem. difficulty. Today we're going to be showing it off on hard, which is E aí pretty está o awesome Insert showcase. I'm very Logic. excited for it. Yeah, thank you guys so much Ele for vai apresentar pra reaching gente the incentive o goal. Really, Kena. really honored. Eu vou estar Come comentando together for aqui that. And I'm em very, very português excited o que eu to, sei do show jogo, it off. que não é Are we ready muito. on time? É que também não Absolutely. tinha, Start whenever you're ready. Just give us a countdown. comentarista. It will be on go. Então, So 3, eu vou 2, tentar explicar 1, go. quanto eu conseguir aqui. Alright, so Kena Bridge of Spirits basicamente, is a very entertaining game. Right out the gate, I'll start with Kena that. It is a very fun casual experience. é um joguinho onde você vai controlar a própria personagem Kena, que é uma guia espiritual, que ela decide viajar para uma vila à procura de um santuário onde ela possa encontrar esses espíritos, já que ela é uma guia espiritual, e guiá-los para o pós-vida, né? Aqueles que ficaram presos na Terra. E alguns desses espíritos eles vão acabar entrando em conflito com ela, e é um joguinho com combate bem maneiro. Os gráficos são melhores ainda. E ao passar do jogo, como a categoria é No Major Glitches, que é NMG, N% No Major Glitches. No Major Glitches significa que ele não fará usufruto de glitches maiores, de erros maiores do jogo que façam ele pular algumas partes. Geralmente jogos 3D assim tem muitas maneiras de você sair do mapa e poder simplesmente pular das coisas. Algumas categorias como essa você não pode fazer essas paradas. O combate funciona um pouco igual alguns hack and slash, mas tem alguns combos um pouquinho diferentes que ele pode fazer ou não, né? É opcional. Cara, essa movimentação, essa rolada pra frente me lembra muito o God of War, cara. É bem parecido, mas o visual, o contexto e essas paradas são totalmente diferentes, né? Saíram as folhinhas, tudo mais, é muito lindo esse jogo. Basicamente você vai à procura dos santuários. Tem um skipzinho que ele tá tentando fazer aqui por essa parede. Eu acho que ele vai ter que retornar para trás e tentar de novo. É um pouco delicado esse aqui para se fazer. Ele consegue pular por essas pedras. É bem complicadinho ele não cair ali naquele momento, mas ele não perdeu muito tempo por errar isso não. Which is using the camera basically as Kina's second viewpoint. E basicamente ele vai querer ficar usando o rolamento bastante, justamente por ser, no início do jogo pelo menos, ser a forma mais bem otimizada de se mover, porque é mais rápido se mover assim do que correndo. E basicamente o jogo tem várias áreas onde você precisa procurar os HOTs. São esses bichinhos fofinhos aí.
você precisa achar vários deles em cada área para você poder dar upgrade nas suas habilidades. Muito fofinho. Beleza, 4 já foram achados. O último vai estar atrás dessa cachoeira. Beleza, ele vai dar um save and quit rápido para voltar pro início da fase. E agora ele já deve desbloquear a próxima parte. Aquele tronco ele só caiu porque ele pegou todos os hotes. E uma run com glitches é bem possível que ele nem precisasse de pegar os hotes, só passaria adiante. E ele conseguiu mais um out of bounds aqui, de leve, passando por umas paredes invisíveis. É aquilo aquela mesma história de qualquer jogo 3D, assim. Sempre tem umas partes onde os programadores acabam esquecendo de limitar algumas paredes invisíveis que os caras conseguem burlar e passar por cima. E é basicamente isso que os caras nesse tipo de jogo 3D usam. E agora vai pro primeiro boss, que é esse guerreirinho de madeira aí. Ele tá conseguindo dar um stunlock nele, fazendo esses golpes mais fortes. Ele deu um pouco de sorte ali que ele acabou só indo pro canto. Tem outros, tem uma chance desse inimigo acabar ficando pelo meio, esquivando de um lado pro outro, e acaba sendo um pouquinho mais lento de passar por ele. Beleza, mais uma área liberada. Dessa vez a gente vai ter 10 hots para encontrar. E eles estão escondidos pelo mapa, só que fica um brilhinho sugestivo, que aí é para a Kiana passar e usar o cajado para poder liberá-los. Enquanto isso, a movimentação segue sendo desses dashzinhos. Tem muitas partes onde existem algumas paredes invisíveis que ele pode aproveitar. Agora ele tem um mini pulinho duplo, então ele consegue ter mais facilidade ainda nesse tipo de coisa. Nice demais. Esse skipzinho foi liso. Mas que seja no major glitches, ou sem glitch. Esse tipo de coisa dá pra... De andar por essas paredes invisíveis, dá pra fazer em gameplay casual. A parada é só saber aonde que essas paredes estão. Isso é que é o complicado, e isso que os runners têm que estudar bem pra não... E treinar bastante pra conseguir. Por exemplo, a subida na árvore ali, que com certeza não é intuitiva. Ele acabou errando aquela última parte ali, mas que tem uma partezinha ali da árvore que dá pra pular e pegar o outro lado, que você não pode cair nesse laguinho de... Se seria para dar, não vou mentir, mas... sei lá, um laguinho corrompido aí. Beleza, acho que a gente tá chegando na parte de novo do pulo. Nice. Esse pulo me parece ser muito mais apertado que os outros, mas dessa de segunda ele conseguiu passar. Agora a gente já tá vendo um terreno diferente, né? A gente tá subindo cada vez mais e mais. E a gente já tá vendo paradas de neve. We are actually now already at chapter 3, and we'll be picking up our first ability, which is called Dash.
Eu não tenho certeza se é a build atual. O pessoal costuma, desses jogos novos assim, tipo, sei lá, o Metroid Dread da vida, o pessoal do jogo, eles costumam fixar esses bugs que eles vão encontrando, e aí pra você jogar você precisaria colocar o jogo na versão que ele saiu. E alguns jogos saem, a maior parte dos jogos sai meio bugado e o pessoal dá uma ajeitada com o tempo. Eu não sei se é o caso pra esse, sinceramente. Até porque, no caso desse jogo, como ele não tem na Steam, se eu não me engano, ao menos pelo que eu saiba, ele só tem na Epic. Although this may not look like major glitches like what I'm about to do right here, I promise there are things way more. Na real, esse aqui é só o NMG mesmo, desde o início. Mas nossa, esse glitch é diferente. Tem vários glitches maneiros nesse jogo, mano. Ah não, é um Super Dash, só que... Eita! Diferenciado esse aí, hein? Achei pog. Não entendi nada que ele fez, mas achei muito pog. Essa parte possivelmente ele vai precisar fazer algum puzzle com esses vasos amaldiçoados aí. And that is the glitched variant of any %, which is, I believe, 10 minutes faster than the no major glitches variant, which is kind of nuts. The Hyper Dash is the fine line that we beleza, acho que ele fez o que ele tinha que fazer. Talvez spawne alguma coisa. Beleza, pulou a cutscene, agora tem mais um boyzinho. Esse boss teleporta pra trás da pessoa, então você tenta ir pro mais longe possível e fugir dele, e prendê-lo no canto. É uma estratégia que, cara, tem muito jogo hack and slash 3D que faz isso, tipo Sekiro. E desse jeito, com o timing desse golpe, por mais que não seja super rápido essa batida, esse golpe carregado faz o boss recuar um pouco, e nesse tempo dele recuar, o runner ele já carrega outro golpe, então ele fica nessa animação de stun perpetuamente, basicamente. This will be our main waypoint throughout the run. And now we'll actually be going through chapter 1, as we should have been from the beginning. So we're on our way to grab a ability similar to Dash, where we'll be able to use it to help beat the game. Beleza, agora ele tem um dashzinho bem bolado e ele pegou um regen de vida. Não que ele esteja precisando, porque ele tá fazendo uma run bem clean, exceto por alguns glitches que ele errou. Esse aí, por exemplo, ele fez parecer fácil. Conhecer todos esses out of bounds, todas essas paredes invisíveis e decorar aonde você tem que ir é bem difícil. Além do mais, chegar lá também é uma tarefa complicada. Mais um out of bounds bem executado. Isso são basicamente alguns atalhos, tipo... não é como se ele tivesse quebrando o jogo, ele só tá usando do que o jogo tá oferecendo pra ele. E passando por cima de algumas paredes que o jogo mesmo projetou. Por mais que não sejam visíveis. Cara, que ambiente maneiro, mano.
Eu gosto como a dinâmica do mapa muda com o tempo, conforme ele vai passando para outras áreas. Essa área já está muito mais com a cor vibrante, colorida. E agora já está bem mais tudo morto, sabe? Com essa cor mais escura, vermelha. And now we'll be performing a trick called Kappa Skip. So Kappa's in the chat, people. We won't be seeing the one in game, but we can still see it in Vamos chat. ver até onde ele vai nos levar. Nossa, essa subida certamente não foi planejada, mas o cara escalou com uma velocidade incrível. So now we're going to climb this and be very particular with our dashes and our double jumps here to make sure we land. And now we'll be doing another hyper dash. Bem maneira essa movimentação do jogo com o dash carregado que você dá quando você... Eita! Esse dash aí é diferente, né? É a segunda vez que nós vemos ele na run. Aparentemente tem algum glitch com o dash carregado e o pause. E aí você consegue atravessar as coisas. Aparentemente a leaderboard desse jogo não considera isso um glitch majoritário. O Major Glitch, então é de boa de fazer isso em uma run nessa categoria. Acho que se fosse glitchless, ele não poderia fazer isso, mas como é no Major Glitch, aí esse bagulhinho tá valendo. Because the game has a consistent crash if you use your dash in this area before you get bow. We don't know why it crashes the game, but it's something that we were all plagued with at the beginning of gameplay. But loading the autosave prevents that, which is nice. And now we have our bow. Beleza, chegamos na áreazinha de tutorial do arco e flecha. Yeah, there we go. Só que eu acho que ele nem precisa fazer nada. Makes things a little difficult for us because we would use the village waypoint to get to our second boss. But we'll just be taking an alternative. Só ignorar porque ele já sabe o bagulho, então não precisa do tutorial. This mountainside, having a big old leap over this gap here. Ele não consegue dar esse dash carregado constantemente, porque o dash dele ele precisa da barrinha cheia para ele poder dar. E de novo, o mesmo setup de dar esse dash carregado com o botão de pause. Ele vai fazer isso de novo. Aparenta ser bem difícil calcular onde você vai cair com esse dash, mas ele tá conseguindo percorrer umas distâncias bem grandes. E esse dash ele só se move na horizontal, então como esse jogo tem algumas elevações, algumas subidas, ele, por exemplo, ele não conseguiria subir a escada usando esse glitch. E agora acho que a gente vai ter mais um boss, se eu não me engano. Isso. Não pode ser um jogo temática japonesa se não tiver um vulgo de samurai aí, né? Pô, maneiro o estilo dele. Só que eu acho que ele não vai clicar muito porque ele tá preso naquela parte ali do mapa. Vamos ver se ele... ele tem um chutinho pelo menos, né? Só que se ele ficar dando esse pulo, ele só vai morrendo aos poucos. Esse ataque carregado é novo. Nice. You also have to be very careful. I'm being very particular with what I do. I'm not being too aggressive because Bastante Warrior is a very strong opponent and e é isso. A execução dos 3 bosses dele foi bem clean. Ele não correu perigo, acho que em nenhum momento nessas lutas.
Ele correu mais perigo na execução de alguns glitches do que propriamente nas lutas. Vale notar que ele... Todas essas áreas que ele tá passando, ele tem alguns bichinhos, alguns hots pra salvar. Só que... Como é N%, você não precisa pegar tudo do jogo. Então ele pegou os primeiros 5 lá que dão... Se eu não me engano, são eles que dão esse poder do dash dele aí. E depois ele não se preocupou em pegar mais nenhum. Ele vai passando por esse terreno rochoso, normalmente ele passaria por todas essas árvores e afim. Nessa parte ele vai ter que destruir todos esses bagulhinhos nas árvores. Não sei exatamente o que eles são, mas deve ser alguma coisa relacionada aos espíritos. Eu acho que é pra liberar o boss da área. My favorite boss for sure. Maria. This is Hunter. This is the last of the Chapter 3 bosses before we get up to the bichão final já boss. chegou And Hunter has stunado. a cool mechanic where when you shoot her in the head, Então, she gets knocked aparentemente down to ele the fica ground. stunado And se it goes você on a cooldown acertar uma afterwards, flechada so you nele. can't just consistently do it over and over again. Acho que But whenever that cooldown a is up, flechada Logic's gonna normal be trying to hit não Hunter in the stuna, head só to o knock her down to the headshot ground mesmo. so that he Então can a mira combo while she's pra down. esse boss tem que estar bem calibrada. As you can see, Logic took one hit, and we've been talking about how much damage enemies do here. The health Tem que tomar um pouco de cuidado, que ele tá com a vida baixa. Beleza, ele ele conseguiu dar um parry na investida do boss ali. Acredito que tenha sido um parry, nice. Conseguiu acertar ele logo antes dele começar a subir de novo. A primeira parte do boss foi mais complicadinha, perdeu 70% da vida, deu um medinho ali dele morrer, mas ele conseguiu se virar bem mesmo com a vida baixa. So this is Toshi, Não and me there's a engano, very foi cool um loop parry. that Logic's Me going to be pareceu going um through parry, here. pelo menos. Toshi has Agora a an gente já vai attack, pra which he does um outro here, boss, where he tries to parry que é your o hits, and if Toshi you dodge out corrompido. of his hit there, you can start that attack up again and Bem just maneiro o So visual Logic's dos gonna be trying to bosses do that nesse for as jogo. long as possible. Toshi likes to do this thing where he teleports up into the air. Tomou um hit And the longer that we muito can keep forte this ali. loop going, Acho the que more that nesse we can jogo, just se stop você him from doing that. não vai e pega todos os Again, it's going hots, to que be são doing os... these rot hammers Resgata as todos well, os as hots, que são long as he os has the courage to go for espíritos them. do bem, Put in que some vão dashes there to get some extra courage gain and some reforçando extra damage as o teu well. repertório. Eu acho que você não sobe muito essa barra de vida. E é aquilo, né, cara? Como é uma run, é sempre mais arriscado, porque você não vai estar pegando esses upgrades defensivos. O máximo que o cara fez foi pegar um upgrade de movimentação para ele poder andar com mais facilidade pelo mapa, com mais rapidez. E beleza, outro boss derrotado. A gente vai chegando pra parte final da run. Vão ter mais algumas coisas a serem completadas antes do fim. E que ambiente lindo, viu? Esse da montanha gelada. Que muito maneiro. Vixe Maria. Cara, tá soltando ó o bicho vindo. Caraca, é o Deus Hot corrompido. On story mode, the easy difficulty, these would normally get destroyed by one arrow shot, but on expert, you need a lot more damage to destroy them. It takes 3 fully charged arrows to break all of these weak points. So Logic's going to be trying to avoid. Cara, será que dá pra considerar esse jogo um Souls? That's going to fill up over time whenever he's not at his arrow cap of 4 arrows. Sei lá, pelo gameplay me lembra um bocado. And that's the first phase done, very nice. Não pela arte, por essas paradas, mas So you can also see on the bottom left pela of the screen, gameplay, since we beat Toshi,
Toshi assemelha actually took all of our rod away. Agora So we don't ele have vai any matar courage esses down on the minions bottom left, and we also can't use any rod actions here. do Deus So Logic just corrompido has to rely on the basic tools that he has available. pra poder He's looking for a good novamente grouping on that danificá-lo, dash mas there to try and get splash damage. depois que ele mata esses minions, a vida dele não desce, inclusive. That was a nice room. Pô, muita cara de final boss isso aqui, hein? A lutinha tá se estendendo, né? Here we go. So this enemy here is called Wood Knight. Anybody who's played this game casually has probably struggled with this enemy. Beleza, teve um pouquinho de dificuldade de acertar os pontos fracos do golem. Ainda faltam dois, só que ele não tá parando quieto, então vai ser complicado. Nossa, ele se mexeu na hora que ele ia acertar. Beleza, os 3 foram. Agora ele dá muito mais dano nesse golemzão. But I can also put a shield up there, and he'll just guard the attack and then always counter. And the good thing is you can dodge through that counter. O boss tá desviando, man. Okay, cool. Not the prettiest, but Wood Knight can put up a good fight if he gets out an attack or two. So even good runners of this game still sweat at the sight of Wood Knight on this segment, especially on harder difficulties. When I heard that hard mode was met, I sweat a little bit. Esse último boss aqui é maneiro, viu? Yeah, Wood Knight is basically the true final torcer pra que ele não morra aqui, porque geralmente esse tipo de batalha mais longa, caso você morra, você perde muito tempo. Então é bem punitivo. Ele tá só esperando o boss vir pra ele, porque tem um ponto fraco do boss que ele precisa acertar no tronco dele. Beleza. Acho que a segunda parte do boss foi concluída. Acho que ainda tem mais uma pela barra de vida dele. Now on this segment, this is basically a movement testing section where it tests all 3 of your abilities, bomb, bow and dash. Ele tá usando essas plantinhas pra locomoção, maneiro. Primeiro ele tem que ativá-las com o arco espiritual dela. Bem legal essa movimentação, né? Beleza, eu acho que a gente chegou na última parte agora, depois de danificar essa rosa corrompida aí. Agora vai ter a terceira fase. As he comes into this phase, which allows him to hit this first damage window on Rock God. For this last phase, instead of having beleza, conseguiu acertar alguns pontos fracos já, ainda falta aqueles do tronco. Só que como o boss ele pulou pra fora, ele não vai conseguir acertá-lo dessa distância. Então ele vai ter que lidar com os minions do boss primeiro. Nossa, tem uns morcegos muito pesados nesse jogo. Lá vem o bichão. You launch the spears from his back, if you just give it a little tap with the arrow, and they just kind of freak out and fly. Flies all the way through the sky. It's amazing. E tá bem perto da finalização esse boss. So Logic's looking for one more damage window here. And the goal here is basically Logic is going to be trying to move in a certain way that will esse golpe me lembra de um dragão do Dark Souls. Esse laserzão. So Logic's going to go around Rock God's back and make Rock God turn to face him, and hopefully we'll be seeing that charge up perfect. I'm surprised that still works, to be honest. Nice. Excelente. Oh, no dash. Okay. Agora só falta dar o último hit. And that's Kina, Bridge of Spirits, any percent. Yeah, that's the run pretty much. We have a very small segment where we have to hit the meditation spot for the game. Once we hit that meditation spot, muita cara de final boss, mas o timer ainda tá rolando. Will end once the screen fades to black after it. But yeah, that was the run. A little sloppy at the beginning from me, I won't lie, a couple hiccups here and there.
but I didn't take a death, so happy days. Deve ter mais alguma coisa pra completar? Yeah, that was a really nice run, very clean, especially on hard. Getting through the entire game without dying is very difficult, for sure. And now, lore-wise, everyone in the village would have been saying. Ou é como o Demon Souls, que depois do final boss ainda tem um bocadinho antes do time, né? Bye. Alright, that's time. É, exatamente. Well done, great run. E agora é o time. Excelente run do Instant Logic. GGzão. E esse foi o Kena, mano. Baita jogo, viu? A run dele não me parece ser nada mal. Tinha vários caminhos alternativos que dá pra tomar, vários atalhos. E a gameplay dele flui bem, né? Com todos os dashes e aquele dash carregado com o pause. Dá uma fluidez bem grande no jogo. Eu acho que é um dos jogos que, olhando daqui, tem bastante potencial pra ser um speed game, digamos assim. E é isso. Esse foi o Kena, as cutscenes finais estão rolando aí. Eu não sei muito bem o que está acontecendo, porque eu não conheço muito o jogo. Mas espero que tenham gostado da apresentação do Insert Logic. Deixa eu ver aqui se o comandinho tá certo. Se eu não me engano, eu acho que esse canal não tá errado. Deixa eu ver aqui. Insert Logic. É com T, pode crer. I also like to say I apologize if this run didn't have many times for donations. We're still very grateful. I do apologize for not giving too many. Ele faz runs bastante desse jogo. E se quiserem me conhecer também, eu faço run de alguns jogos de diversas plataformas. Ultimamente eu tô fazendo mais do Untitled Goose Game, do jogo do ganso. Fiquem aí com a maratona. Alguma outra pessoa vai colar aqui nos comentários daqui a pouco da staff. E mais tarde eu devo voltar para comentar o Web, que é um joguinho, uma aranhinha super rápida lá com as teias e pá. Muito obrigado e tchauzinho. I'm so surprised that PB hit. Oh my god. Jeez. Okay, well, I'm happy. Alright, cool. That was a pleasant surprise. Okay. Yeah. Thank you guys so much for having us. Again, I apologize if you donated and I didn't give much time for that to be read out. All the donations are greatly appreciated. I apologize. But thank you guys for having us. Hopefully we put on a show for you all, and hopefully we'll see you all again soon. Thank you so much, Insert Logic, for that incredible Kena Bridge of Spirits run.